E fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Coração Rubro-Negro. E hoje nós vamos falar, galera, sobre essa imensa freguesia do Vasco, né? Mauro César vai pegar um recorte aqui de 20 partidas e o Vasco não vence o Flamengo, ou seja, o Flamengo venceu 16 partidas, teve 2 empates e 2 derrotas do Flamengo. Então, de 20 partidas, galera, o Vasco ganhou somente 2 para 20 partidas, hein? É pouco demais. E essa freguesia é enorme. Eu vou trazer para vocês o Mauro César Pereira falando tudo sobre esses dados estatísticos aí dessa freguesia do Vasco para o Flamengo, tá bom? Mas antes de ver o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal Coração Rubro-Negro. Então, se inscreva aí, dê essa moral para nós, ajude aí a bater a meta de 6 mil inscritos. Então, deixe seu like, compartilhe, ative o sino da notificação, tá certo? E bora lá dar os créditos aqui pro canal S1 Lives. Bora ver aí o Mauro César falando aí dessa freguesia vascaína para o Flamengo. Cara, teve muita gente que explorou aí depois do jogo o recorte dos últimos 30 jogos, né? 30 jogos, o Flamengo ganhou 17. Aí teve 11 empates, 2 vitórias do Vasco. Eu preferi no recorte dos 20 mais recentes, porque é muito mais chocante. Os 20 jogos mais recentes, ou seja, começa a contagem no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2019. O Flamengo vence por 2-0, Abel Braga era o técnico, depois repete o placar e é campeão. Ou seja, antes do Fera, lembra dele? O Fera? E antes do Jesus. O Flamengo ganhou o campeonato. Então foram 2 jogos, Flamengo e Vasco. Ali começa essa série de 20 jogos. Essa série tem nada mais nada menos que 16 vitórias do Flamengo, 2 empates e 2 vitórias do Vasco. Isso significa que no recorte dos 30 últimos jogos, o Flamengo venceu 56% dos clássicos. Mas no recorte dos 20 últimos jogos, que começa em 19, são 80% de vitórias do Flamengo. Isso é um absurdo, gente. 80%. Vou repetir. O Flamengo ganhou 80% dos últimos jogos contra o Vasco. É uma desproporção absurda. Isso aí é confronto de pequeno com grande, não é de 2 grandes rivais do mesmo porte. É um recorte da história que, para o torcedor do Vasco, realmente é um negócio para o cara ficar muito preocupado. Até pela falta de perspectiva com o clube, a SAF, a empresa quebrou, ninguém está interessado. É complicado isso aí, bem complicado. Claro, para o torcedor do Flamengo é uma delícia. E repare que o Fluminense e o Botafogo, mesmo o Botafogo antes da SAF, não perde o Flamengo com essa frequência. Fluminense, mas foram campeões da Libertadores, teve SAF, tudo bem, o Vasco também teve SAF. O Vasco teve SAF e não mudou nada. O Botafogo perdeu as 2, mas ganhou 2 do Flamengo ano passado, ganhou de 4-1. Time reserva ganhou de 4-1. O Fluminense ganha e perde do Flamengo. É sempre adversário duro, tem um embate ali, né? Que é até um pouco daquela mística dos clássicos, né? O clássico, o time se supera. Você vê ontem, o Palmeiras é favorito, São Paulo foi lá para empatar, empatou. Segurou 0-0, né? Isso acontece. Cruzeiro todo cheio de badalação, várias contratações, foi lá o Atlético e pimba, meteu 2-0. Agora recentemente, Gabriel foi expulso e tal. Então o clássico tem disso, acontece nos Grenais. E o colega Pedro Torre, da ESPN, antes do jogo de sábado, eu conversava com ele, e ele me falava sobre o fato do Flamengo. Antes do jogo ele falou, né? Ele falou: Mauro, é incrível, né? Tá virando o Barcelona e Espanhol. Falei, é verdade. Aí depois do jogo ele falou: fui ver aqui Barcelona e Espanhol. Olha que loucura. Gente, para quem não sabe, o Espanhol é o segundo time da cidade de Barcelona. E é um time pequeno, médio, no máximo médio, né? Time que briga ali para ficar na primeira divisão, não ser rebaixado, não vai para a competição europeia, até ambição modesta. Tenta uma graça na Copa do Rei. De repente consegue brilhar, mas não vai além disso, né? Então o Espanhol é um time pequeno para médio. Últimos 30 jogos, Flamengo e Vasco. 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e 2 derrotas, como eu falei há pouco. Últimos 30 jogos do Barcelona e Espanhol são 22 vitórias do Barcelona, 6 empates e 2 derrotas. Os números são ainda... Não repare, o Vasco venceu o Flamengo 2 vezes nos 30 últimos jogos, igualzinho o Barcelona perdeu 2 vezes apenas para o Espanhol nos 30 últimos jogos. E como eu falei, compara com o Fluminense, compara com o Botafogo, não é igual. Não é igual. Você pega a supremacia do Palmeiras e São Paulo, tricampeão e tal, mas nenhum dos seus rivais apanha dessa maneira, né? Realmente impressionante. E no sábado teve o tempero
para o torcedor rubro-negro, que foi o primeiro tempo que o Vasco não conseguia jogar. O Vasco não conseguia trocar passes, sair jogando. Chegar no campo de ataque era uma dificuldade enorme. Mas, para variar, o Flamengo não traduz em gols esse volume, essa supremacia dentro de campo, o que é o velho e discutido problema por nós aqui, por muita gente. Mas acho que o que mais choca nisso aí é essa conclusão, depois de mais um clássico Vasco-Flamengo, Flamengo e Vasco, essa diferença muito grande. Isso mostra, gente, como é importante, o torcedor precisa entender isso, falar do que acontece fora do campo, falar da gestão esportiva, da gestão financeira. O clube de futebol tem que ser saudável. Isso tudo é reflexo do quê? De uma disparidade entre os dois. Repare, os 30 jogos, a contagem começa na época ainda do Bandeira de Melo. Aí tinha muitos empates. O Vasco eliminou o Flamengo em 2015 na Copa do Brasil, ganhou o Carioca em 2015. O respeito voltou, lembra? O respeito voltou. Tem 10 anos, cara. Bom, 2015 foi. O respeito voltou. Já faz 10 anos. Eurico Miranda já morreu. O respeito não voltou coisa nenhuma. Foi uma coisa muito efêmera. E continua, isso aumenta. Aí tu vê que de 19 em diante, quando o Flamengo faz investimentos maiores, já era o Landim, e contrata esses jogadores todos aí que fizeram sucesso, e a maioria até já saiu, né? Aí a diferença fica muito maior. Então tudo passa por onde? O Vasco não tem condição de investir. Não tem condição de ter grandes jogadores. Oi? Com goleadas, inclusive, né? Exato, tem 2-4-1. Nesse recorte dos 20 jogos, tem 2-4-1 e tem um 6-1, que é a maior vitória do clássico, entre um e outro. E mais, as duas vitórias do Vasco são jogos de fase de Taça Guanabara, sem maiores consequências, não é jogo de eliminação. Uma é na pandemia, o Flamengo tinha vencido o Palmeiras na Supercopa dos Pênaltis, aí na quarta era o Ceni, o técnico, pegou o Vasco, repetiu, por conta de ser o clássico, repetiu o time estava muito desgastado, uma época complexa, né? Fazia exame de Covid, tudo, o Vasco mais preparado ganhou aquele jogo, e mereceu ganhar, 3-2, se me falha a memória. Né? Acho que o Vasco ainda faz 3-1 e tal, mas ganhou o jogo merecidamente. E a outra vitória é do gol do Puma Rodrigues, que foi um jogo que o Vasco teve alguns momentos e tudo, ele acertou um petardo, o Flamengo perdeu o gol e tal, e ganhou de jogo. Mas esses jogos sem maiores. Não tem um jogo assim. Não, o Vasco eliminou o Flamengo no Campeonato Carioca. Não tem. E os dois empates, olha que loucura. Um eu ganhei de 4-4, né? Que teve isso. O ganhei de 4-4. Que foi exatos 10 dias antes de Flamengo e River Plate. O Flamengo tinha surrado o Grêmio dias antes, e estava com a cabeça toda voltada pro time argentino, com o qual decidiria a Libertadores. Foi o último jogo, né? Depois o Flamengo só viaja e só joga contra o River. E claro, foi um jogo muito solto. O time do Jesus não estava tão concentrado para tomar 4 gols daquele Vasco, né? O time do Jesus toma 4 gols daquele Vasco, como tomou 4 do time do São Paulo na última rodada, que já era campeão, estava relaxado. Mas tudo bem, foi 4-4. Ganhei de 4-4. Teve isso. E o outro foi do ano passado, que o Flamengo perde um monte de gols. O Everton Araújo erra uma jogada no meio campo, outros erros acontecem, Léo Pereira e tudo, e o Felipe Coutinho empata o jogo. Então você vê que são coisas muito efêmeras, sabe? Parece assim, os um grande dois, com Mauro, pequeno. Desculpa, os dois, que pode até pegar um gancho aí, os dois que o Vasco empata no finalzinho, né? Quase o último lance. Exato. Com gol de cabeça, nas 2 vezes. E assim, parece aquele jogo do ganho pequeno com grande, quando o pequeno consegue... Isso, assim, eu acho que isso é uma coisa... Todo vascaíno deveria se debruçar nesses números e pensar, gente, o que nós vamos fazer? Porque, assim, é muito chocante. Tudo que eu estou falando, gente, não entendam como, tá provocando o Vasco, nada disso. Até por respeito ao Vasco. Para mim, o Vasco é o grande rival do Flamengo do Rio de Janeiro. Sei que tem gente que acha que é o Fluminense, outros podem pensar que é o Botafogo. Para mim, o Vasco da Gama... Bom, eu e o André já falamos muito sobre isso. O Vasco da Gama, no auge do Flamengo do Zico, era o único que peitava o Flamengo. Tinha o Roberto, né? O Roberto era um monstro, um jogador gigantesco. E o Roberto conduzia o Vasco. Então o Vasco faz 3 jogos na final de 81, o Vasco decidia, Taça Guanabara, gol da Dilma, mas o Vasco estava lá. Perdia, a maioria perdia. O Flamengo era muito melhor, mas brigava. E era difícil, hein? Não tinha goleada, não. Não tinha negócio de 6-1, 4-1, de ir embora. Não tinha esse negócio, não. Era ali, pau a pau. E a torcida do Vasco ia. Em 82 o Vasco ganha campeão carioca em cima do Flamengo. Que o Lopes muda meio time, né? E ganha. Aquele gol de Marquinhos de cabeça na cobrança do escanteio. Então o Vasco era o adversário que depois do Fluminense monta o time do tricampeonato. O Zico já foi embora, né? O Zico está na Itália. O Flamengo vive uma transição. O Fluminense acerta o time competitivo e ganha Assis, 3 títulos consecutivos. Assis, Washington, Romerito, aquela turma, um time muito bom do Fluminense.
E ainda ganha um brasileiro. Ainda ganha um brasileiro. É um time forte do Fluminense, né? Que eles conseguem montar. Mas o Vasco, no auge do Flamengo, entre 78 e até 81, 82, né? Depois o Zico vai embora em 83, o Vasco que enfrentava o Flamengo. O Botafogo não é perdido com ele direto. Em 83 mesmo, no Brasileiro, teve um confronto pelas quartas de final do Brasileiro. Foi ali, pau a pau. Exato. O Zico fez o gol da classificação no último minuto. Isso, e o Flamengo depois é campeão. Então, assim, o Vasco, cara, até o dia que o Zico foi embora, quem peitava o Flamengo era o Vasco, com um time inferior, não era tão inferior, mas era inferior. E tinha um gigante chamado Roberto Dinamite, que para mim é dos jogadores mais subestimados da história do futebol brasileiro. Quem viu, viu, né? Quem viu o Roberto sabe. O Roberto jogou pra cacete, cara. E a liderança que ele tinha pro time. A maneira que ele comandava o time do Vasco. E hoje o Vasco não tem ninguém que se aproxime minimamente do Roberto para ser esse ícone, esse cara para tentar mudar a história. Não tem time, não tem dinheiro. E o Flamengo hoje tem jogadores bons e tem grana. Tem solidez financeira. Então, cara, eu acho isso muito, muito chocante. De sábado para cá eu pensei muito disso. Cara, que loucura isso. O que está acontecendo? Para sorte do rubro-negro, é o Flamengo que está por cima. Né? Mas vale para todo torcedor de qualquer clube. Amigo, não ache que pode gastar à vontade, que pode se endividar. No dia que o bicho pegar, cara, não tem jeito. E nem SAF resolve em alguns casos. E tudo começou com uma SAF, assim, mais ou menos, né? Que foi o Nations Bank. Isso. Foi ali que o Vasco depois vira a Bank of America, né? E contrata vários jogadores. E ali o Vasco, ao invés de aproveitar para se Projeto estruturar... Olímpico. Exato. Vários processaram o Vasco, né? Por não pagamento. Vários atletas olímpicos. E ali era a chance do Vasco se fortalecer em estrutura, acertar suas contas e ter um equilíbrio que poderia até hoje colocar o Vasco no patamar mais alto. Mas, como vários clubes, né, se gastou muito, mais do que se arrecadava, a dívida cresce. E você vê as declarações do presidente do Vasco, o Pedrinho, assim, são desoladoras. O pessoal pode gostar ou não do Pedrinho, tudo, fez embaixadinha contra o Flamengo, tudo. Cara, o Pedrinho ele é muito vascaíno. Isso aí não tem dúvida. O cara largou a posição dele lá, muito mais confortável lá na televisão, comentando futebol, para ser presidente do Vasco. E você vê que não vê saída. Não vê saída. Realmente, olha, negócio... E é um clube com torcida grande, né, Mauro? Nacional, cara. O recado Torcida até para os nacional. outros, que às vezes não tem nem o tamanho da torcida do Vasco, você vê. O Vasco é gigante, cara. Eu moro aqui em São Paulo há muitos anos. Uma das coisas que eu mais já discuti, agora até menos, toda vez que sai pesquisa, aparece Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e o Vasco. E geralmente bem atrás. Eu falo assim, gente, me desculpa, isso aí não traduz a realidade. O Vasco pode até ter menos torcida do que esses dois times paulistas, Palmeiras e São Paulo, mas não pode ser essa diferença. Se você viajar pelo Brasil, eu já viajei bastante, cara, inclusive para transmissão de futebol, o que você vê de vascaíno? Tudo quanto é canto, cara. Torcida é enorme. É que essas pesquisas nunca são feitas para aferir o tamanho de torcida. Elas são feitas assim, a pesquisa para presidente da República, né? Ou que desodorante você usa, sabe? Essas coisas. Pesquisa de mercado, eleitoral, aí o cara mete ali uma pergunta, qual é o seu time? E aí, como São Paulo é o principal mercado, a maioria dos municípios... Então gera distorção. Porque uma coisa é você pegar o desodorante ou o candidato a presidente. A outra é o time, que o time tem a questão regional. Por exemplo, o Corinthians tem mais torcida no Sudeste do que o Flamengo. Por quê? Porque é uma torcida grande em São Paulo, que é o estado que tem a população, o tamanho da população da Argentina. E o Corinthians tem mais de 1/3 dessa torcida, aproximadamente 1/3, pouco mais. Mas o Flamengo, se você pegar a torcida nacional, ela é muito maior que a do Corinthians. E as duas são enormes. Então, gera distorções. O Vasco tem muita torcida. Norte, Nordeste, Brasília, Manaus. Manaus é Vasco Flamengo, cara. Santa Catarina, Minas Gerais. Então, como é que pode isso? Um clube desse tamanho. Você observou bem, tem outros que não têm essa torcida, não têm essa força. Então, acho que assim, é um alerta que vale para qualquer torcedor de qualquer clube. E o torcedor do Flamengo nunca perdeu o juízo. Fala, cara, olha a importância de você não dar um passo maior que a perna. Eu quero contratar o Jorginho. Até um ponto. Passou do limite ali. Não vai. E nisso eu acho que a gestão do BAP vai ser bem rigorosa, porque os caras que estão com ele também são. Também são, como também Flamengo e América um dia foi clássico, né? Exato. Um belo dia deixou de ser. Deixou de ser. Flamengo e América. Cansei de Flamengo e América, que até a torcida do América brigava contra o Flamengo, porque o Inferno Rubro ficava atrás do gol.
E o pessoal da torcida jovem gostava sempre de dar a volta, né? E ficar atrás do gol que o Flamengo atacava para o primeiro tempo. O Flamengo sempre atacava, quase sempre, né? Primeiro tempo, para o lado direito. E aí o pessoal da torcida jovem saía em peso, ia todo mundo com bateria, bandeira, tudo lá para o outro lado. Só que atrás do gol do América tinha lá a torcida do Inferno Rubro. E eles marcavam posição, não queriam deixar o pessoal do Flamengo entrar. De vez em quando saía lá uns catinhos de papo. Isso já foi uma fase que o América já estava se apequenando. Já não tinha tanta torcida. Mas houve época que você ia no Flamengo e América, eles não dividiam o Maracanã. Mas aquele quarto da arquibancada até o placar ali, ficava cheio, cara. Então você tinha ali, sei lá, quantos ali? Num jogo de 80 mil, 70 mil, tinha 10, 15 mil caras torcendo para 20 mil, talvez. Num grande jogo, torcendo para o América. Eu lembro de um jogo Flamengo e América, 1-0 gol do Lula Goiatuba, a América ganhou, com 104 mil pessoas, se não falha a memória, do Maracanã. E tinha uma torcida grande do América ali, devia ter uns 20 mil torcendo para o América. Você consegue imaginar hoje 20 mil pessoas torcendo pelo América? Não tem como, cara. É impossível, porque nem existe mais. As pessoas vão morrendo, não renova a torcida, o time nem a primeira divisão carioca consegue. Então é isso. Lógico que o tamanho do Vasco é muito maior. Mas ontem até lá na Jovem Pan, foi o Flávio Prado que falou sobre isso, e é verdade, falou assim, cara, com esses resultados, em outras palavras que ele falou, como é que um vascaíno convence o filho a ser Vasco? Eu falei, é difícil, é muito difícil, o moleque é zoado na escola, na rua, entendeu? O tempo todo, o time só perde, no Rio de Janeiro, então, em qualquer lugar que você for, você vai estar cercado de rubro-negro, né? Porque a torcida é muito grande, é mais da metade do Rio de Janeiro, 50 e pouco por cento, 51%. Então você vai ser zoado o tempo todo. Até isso é difícil. Eu acho que o jogo de sábado gera muitas reflexões. E eu acho que é importante todo torcedor pensar nisso. Cara, anda na linha, porque se você sai da linha, não tem SAF às vezes que dê jeito. E a SAF que resolve hoje, amanhã pode ser o problema. E aí, galera, o que o Mauro César Pereira quis dizer aí é que o Vasco está sendo o saco de pancadas do Flamengo nos últimos anos, né? Nos últimos jogos aí. Cara, de 20 jogos, você ganhar 2, o Flamengo ganhar 16 e apenas 2 empates é muita coisa, né? Diz muito sobre o Flamengo e Vasco, como ele falou aí, tá parecendo o jogo de um grande contra um pequeno. Mas a nação rubro-negra eu creio que tá muito feliz, né? Porque se fosse o contrário, galera, o Vasco tivesse ganhando todos aí do Flamengo, meu amigo, tinha que aguentar a zoação desses vascaínos aí fanáticos. Mas é isso aí, espero que o Mengão continue sempre vencendo todos os clássicos, também contra Vasco, Botafogo, Fluminense e os outros aí também, que são rivais aí do Flamengo, né? Rivais. Então é isso, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e também ative o sino da notificação, tá bom? Se você não ativar o sino, você não vai ser notificado quando lançarmos vídeos novos com mais notícias do Flamengo. Também não se esqueça de se inscrever no canal Coração Rubro Negro, tá bom, galera? E até nosso próximo vídeo com mais notícias do Mengão.